Meu grande e querido santo anjo de minha guarda, logo pela manhã quero saudar-vos cheio de amor. Andareis comigo, rezareis comigo, ajudar-me-eis a ter ânsia de Deus. Fareis com que eu descubra em toda parte o que é bom e ajudar-me-eis a ter somente bons pensamentos e depois também as palavras apropriadas para poder fazer obras segundo a vontade do meu Senhor. Me protegereis contra meus inimigos, não permitindo que eu caia em tentação. Assim o dia será grande, porque vós estáis comigo, meu bom e santo anjo da guarda. Amém. Sob o olhar protetor e intercessor dos nossos santos anjos da guarda, iniciemos nossa reflexão e oração nesta terça-feira da sexta semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, peço-lhe que aumente em meu coração o desejo de amá-lo mais a cada dia, que tudo o que faço seja sempre para a sua maior glória, que este momento de reflexão e oração me ajude a confiar mais em Ti. Dá-me Teu Santo Espírito e aumenta a minha fé. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. E gostaria de destacar com vocês o versículo 16 que nos diz: Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. O Senhor adverte os seus discípulos de que devem ir além da religião formalista dos fariseus e das preocupações materialistas e políticas para poderem compreender, à luz da fé, os seus milagres. Há coisas mais importantes do que o pão para a boca e valores que estão antes das cautelas diplomáticas de Herodes. A pessoa de Jesus é suficiente para inspirar toda a confiança aos seus discípulos. Um pescador experiente saberia se certificar de que trouxe comida e água suficientes para a sua jornada. Então, por que os 12, a maioria dos quais eram pescadores que viviam da água e da pesca, se esqueceram de embalar alimentos antes de entrar no barco? Talvez a emoção de ter acabado de ver Jesus multiplicar os pães e os peixes os tenha superado. Ou talvez eles tenham saído com pressa para que Jesus pudesse voltar antes do escurecer. Se o Evangelho de hoje deixa algo claro, é que seguir Jesus foi absorvente e enigmático às vezes. Mesmo suas palavras mais improvisadas podem ser misteriosas e levantar questões suficientes para manter os discípulos preocupados. Por que, por exemplo, Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Talvez ele estivesse usando as provisões esquecidas para fazer um ponto. Seja qual for o caso, enquanto o foco dos discípulos estava voltado para algo imediato, ou seja, a falta de pão, Jesus queria compartilhar a verdade celestial. Nesse dia, naquele barco, ele os estava alertando para ficarem atentos contra a vã autossuficiência, que pode se espalhar facilmente
como o fermento no pão. O oposto desse fermento, de acordo com Jesus, é confiar no poder e na provisão de seu Pai, um hábito que também se espalha e cresce. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Ele perguntou a eles. Quando Jesus multiplicou o alimento para as multidões, ele nos deu o exemplo perfeito de nos voltarmos com confiança a Deus para as suas necessidades e as necessidades das pessoas ao seu redor. Jesus sempre manteve seu Pai em mente, e seus milagres foram sinais destinados a fortalecer a fé dos discípulos e a nossa em seu Pai. Eles foram feitos para nos ensinar como é quando colocamos nossa fé em Deus. Não podemos culpar os discípulos por seu esquecimento, confusão ou pensamento humano. Assim como eles, ainda estamos aprendendo e crescendo. Mas o Evangelho de hoje nos lembra que a diferença entre nossas habilidades e o poder e amor de Deus é muito maior do que podemos imaginar. Deus deseja que coloquemos nossa confiança e nosso entendimento totalmente nele, como Jesus fez. Pai Santo, multiplique minha fé em sua providência, assim como multiplicaste pão para as multidões. Oremos juntos esta palavra. Senhor Jesus, ao contemplar o teu coração manso e humilde, trespassado na cruz, compreendo a estratégia do Pai, que se compraz em fazer grandes coisas, usando instrumentos simples e fracos. É o que já tinha verificado ao reler o Antigo Testamento, desde Noé a João Batista, e ao pequeno grupo de pobres no meio dos quais quiseste nascer e crescer. É o que vejo também agora em ti, servo pobre de Deus e dos homens, meu Salvador. É o que descubro na tua igreja, ao longo de 2000 anos de história. Na verdade, todas as grandes obras que efetivamente contribuem para o bem da humanidade começam na humildade e na insignificância aos olhos do mundo. Mas tu tiras delas grandes frutos para todos, quando permanecemos unidos a ti, único pão descido do céu para nossa salvação. Que eu esteja em ti e tu em mim sempre. Amém. Elevemos nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e de seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de Misericórdia Redentora dos Cativos,
O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.